Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje nós iremos domesticar um lobo terrível e eu quero mostrar a vocês todas as habilidades que ele tem. Uma criatura simplesmente incrível que nós temos vários tipos de habilidade diferentes que servem para várias ocasiões. Então vamos lá. Primeiramente vamos pegar aqui já algumas coisas para derrubar o lobo, para utilizar aqui ou dar tranquilizante ou a besta também, a arco e tudo mais. Tem que tomar um pouco de cuidado porque para utilizar aqui flecha narcótica, como a flecha narcótica demora um pouquinho, para subir o topor, tem que esperar, tá? Para não matar o lobo sem querer. Vou pegar aqui uma besta para me levar comigo, boleadeira, e também para utilizar uma armadilhinha aí bem basiquinha, que eu vou fazer para vocês verem como é que é ali para domesticar o lobo. Como eu disse, pode utilizar aqui o rifle, ou a besta, ou o arco, tanto faz. O problema mesmo é que flecha narcótica demora um pouquinho para subir o topor e causa um pouco mais de dano. Eu vou levar comigo a boleadeira e a Kibo que ele gosta é a Kibo superior. Eu vou mostrar para vocês como é que faz, que no caso é essa Kibo roxinha aqui, ó. Para fazer a Kibo superior, a receita é essa daqui, ó. Pode fazer na panela de cozimento ou na panela industrial, não tem problema algum. Eu sempre utilizo palha como combustível para não gerar resíduo e cada Kibo para fazer leva 30 segundos aí. Então vocês viram aí como é que faz a Kibo superior. Aqui nós temos a Kibo superior, dardo narcótico e tudo mais. E para encontrar o lobo nós encontramos unicamente no gelo, tá? Então nós encontramos o lobo aqui, ó, unicamente no gelo, que é lá na ponta, ó. Para quem não tem a roupa de neve, pode fazer a poção chamada Curry Fria. Vou colocar na tela para vocês a receita da Curry Fria, tá? A receita da Curry Fria serve para aguentar um pouco mais do frio. Então, para quem não tem roupa de neve e vai para neve, é bom fazer essa poção para utilizar, tá? Para não morrer com facilidade. Vou pegar aqui a lupa e vamos fazer aqui a armadilha e pegar um pouco de botoxina. E pronto, a armadilha é essa daqui, ó. Tranquilíssima de fazer a armadilha. Apenas uma fundação e algumas rampas, bem tranquilinha. E agora vamos partir para o gelo para começar a procurar. Finalmente chegamos aqui no gelo e vamos começar a procurar. Para quem não tem a roupa de neve e também não quer utilizar a poção, que é a Curry Fria, podemos procurar aqui, ó, nas margens, porque sempre que nas margens do gelo vai ter lobo. Nós temos alguns detalhes para domesticar ele que são bem curiosos, mas antes disso vamos procurar ele aqui, ó. Inclusive, você pode upar também a fortitude do seu personagem, que ela ajuda a aguentar frio, calor e tudo mais, tá? Então pode upar a fortitude também, que ajuda. E olha só, acabamos de encontrar ali já os lobinhos, ó. E como vocês podem ver aqui, ó, eles sempre estão em alcateia. Seja ela de 4, 3 ou 5 lobos, tá? Então você pode encontrar aí desse jeito. Para domesticar eles, nós temos que separar o lobo da alcateia. E como vocês podem ver, dá para ver que o líder do bando sempre é o que tem um nível mais alto. Então aqui tem um líder e os outros aqui, os demais. Como vocês podem ver, tem aquele númerozinho que é o mais 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um líder e mais 3 lobos no bando, tá? Na matilha, na alcateia. Então o que nós precisamos fazer? Caso você tenha um argentável, você pode ir lá, pegar com a parte das argentáveis e separar ele do bando. Caso você não tenha um argentável, você vai ter que matar os outros lobos e separar apenas um. Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui a armadilha com apenas uma fundação e explicar mais algumas coisinhas. Mesmo que você prenda o lobo, seja ele o mais fraco ou o mais forte, os outros vão ficar próximos, mesmo que você prender um, tá? Então não adianta, vai ter que matar os demais ou separar utilizando argentáveis aí para domesticar. Vou montar aqui a armadilha rapidinho. E pronto, armadilhinha bem básica montada, como vocês podem ver. E vamos lá para vocês verem que eles não saem de perto. Ó. E vou atrair aqui um lobo qualquer. Nem precisa ser o mais forte, tá? Vou atrair qualquer lobo aqui só para vocês verem. Ó. Vou atrair. Esse aqui nem é o mais forte da alcateia. E pronto, tá preso. Ah, peraí. E como vocês podem ver aqui, ó, o lobo está preso e os outros não saem de perto. Então isso quer dizer aí, ó, eles sempre vão ficar próximos dos seus amigos aqui, mesmo presos. Então vai ter que matar, querendo ou não, os lobos aqui que estão junto da matilha, né? A alcateia. E olha só, aqui nós temos o lobo. Como eu havia dito, o lobo ele tem pouco topor e pouca vida. Então tem que tomar cuidado caso você for domesticar utilizando flecha para não matar ele, ó. Pouquinho topor, tranquilão. Pode utilizar a besta, pode utilizar o arco. Um método também que é muito fácil domesticar lobo é subindo numa pedra. Mas mesmo assim, mesmo subindo em uma pedra, você vai ter que matar os outros lobos, porque eles não vão sair de perto um do outro, tá? Como vocês viram aí. Então você encontrou um lobinho que você quer, tenta matar os outros ou tenta aí separar ele dos demais utilizando argentáveis.
E subindo na pedra também é tranquilo domesticar, tá? Subindo na pedra é tranquilo. Eu vou tentar pegar aqui um na boleadeira só para vocês verem. E também com a boleadeira é tempo suficiente para derrubar, tá? Como ele tem pouco topor, basta prender na boleadeira e acertar headshot. Não é você. Eu tinha visto um aqui em algum lugar. Vou tentar procurar ele aqui só para vocês verem. Às vezes, ali ó. Às vezes o lobo se afasta do bando por ele mesmo. Agora só é vir aqui ó e aplicar headshot. Como eu disse pra vocês, separando ele com argentaves é muito fácil, tá? Separa com argentaves e pega com a boleadeira. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou separar esse aqui, ó, com argentaves. E depois pegar ele com a boleadeira e derrubar. Aqui já é um local um pouco tranquilo, então eu vou soltar ele aqui. Vou pegar ele com a boleadeira e vou domesticar. Então domesticar o lobo não é difícil, tá? Até no começo do game, sempre vai ter lobo aqui nas margens do gelo. Você vai ficar rodando aí em volta do gelo que você vai encontrar o lobo em algum momento. Cadê ele? Aqui, ó. Você vai esperar ele vir, prender e pronto. Opa, tá no neutro. Calma aí, calma aí. Passivo. Pronto. E agora se eu derrubar ele aqui com tranquilidade, ó. Eu vou trocar isso para não morrer. E pronto, tá no chão aqui agora. Pode domesticar com carne prime, carne de ovelha, até mesmo carne normal, domestica ele tranquilamente, tá? Demora um pouquinho mais, mas domestica. E eu vou colocar aqui agora a kibble e agora é só esperar. Praticamente domesticado aqui, ó, com apenas uma kibble. Subiu aqui bastante, como vocês podem ver. E agora eu vou aguardar aqui até ele finalizar a domesticação, ó. O topor dele não cai muito, então é bem tranquilo domesticar. E pronto, finalmente domesticado aqui o lobinho. E agora eu vou mostrar pra vocês todas as habilidades que ele tem. É uma criatura simplesmente cheia de habilidades. Já adianto para vocês que esse lobo aqui, desse novo arc, ele não é possível equipar o capacete, tá? Porém, ele tem várias habilidades que compensam essa perca aí, né? Que era uma armadura que ele tinha, entre algumas aspas que nós podíamos colocar. O capacete. É muito bom esteticamente, nem tenho o que dizer, o lobo é maravilhoso esteticamente. E olha só, eu vou remover aqui o meu capacete, que no caso é o óculos, tá com skin aqui de óculos. E vamos tentar equipar no lobo, como vocês podem ver, nem slot tem, tá? Então não é possível equipar capacete no lobo, infelizmente. Tem apenas o slot de skin. O lobo, como vocês podem ver, tem aqui duas setinhas. Uma para cima, que é o buff de alcateia, né? O buff de matilha. E aqui para a esquerda, que é o farejar. O farejar, ele rastreia notas com uma distância bem interessante. Entre 30 e 40 metros, mais ou menos aí. E olha só, tem uma notinha bem ali que eu sei. E marcou a nota. Caso eu afaste mais daqui, eu consigo ainda localizar a nota. Essa nota aqui, por exemplo, essa nota eu nunca peguei. Porém, o lobo ele rastreia até mesmo notas que você já pegou, tá? Ele não importa muito com isso não, ele rastreia todas as notas que está próximo dele. Já estamos aqui de volta na base para começar a testar aqui o buff de alcateia que ele tem. E vamos lá. Para utilizar aquela setinha que está cinza aqui no lobo, tem que ter no mínimo um casal aí de lobo para fazer aí um par, né? Para utilizar o buff. Esse aqui é o dano dele padrão, ó, como vocês podem ver, o dano dele padrão. O dano dele não é muito alto, porém o lobo morde rapidamente, como vocês podem ver. Então ele consegue causar muito dano por segundo, ele morde muito rápido. E eu acabei trazendo aqui mais um lobo. Como é que funciona? Cada vez que você coloca mais um lobo na equipe, aumenta 5% o dano que eles têm, né? Aumenta 5% a cada lobo que você coloca. O máximo de lobo que você pode colocar são o alfa mais 4, totalizando 5 lobos, tá? Eu posso utilizar aqui o buff de a setinha azul apenas no lobo que tem um nível mais alto, que no caso é este aqui, ó, que se torna o alfa. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o dano dele. Quando eu utilizar aqui o buff, vai aumentar um pouco mais aqui o dano, aumenta em mais ou menos 50%, 25% aí o dano, quando eu utilizo aqui esse buff. E reduz em 25% aí o dano que ele recebe, então ele fica um pouco mais resistente. Como vocês podem ver, já aumentou um pouco o dano ali. No meu canto superior direito da tela, vocês viram que apareceu o buffzinho de matilha, que é os dentinhos. E esse buff ele dura 1 minuto e meio e ele também tem um cooldown de 1 minuto e meio. Então tem que esperar 1 minuto e meio aí para utilizar novamente o buff. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um lobo aqui
para vocês irem vendo um lobo por vez, para vocês verem o dano indo aumentando. O buff já está acabando aqui, ó. E quando o buff acaba, aparece o cooldown lá, como vocês podem ver no canto superior direito, que tem que esperar mais 1 minuto e meio para você utilizar novamente o buff. Mais um lobinho aqui, como vocês podem ver aqui, o nomezinho azul, ó, tá agora mostrando mais 2. Então nós temos aqui o alfa, mais 2 lobos, tá? Como eu havia dito, apenas o alfa pode utilizar o buff lá. Então o nível mais alto é o alfa. Então caso eu upe esse lobinho aqui da direita um pouco mais, ele vai se tornar o alfa, tá? Então sempre o nível mais alto é o alfa. Como eu havia dito, cada lobo que você coloca no bando aumenta 5% o dano. Então só de colocar aqui mais um lobinho próximo já aumentou 5% de dano. No caso aqui 10%, que nós temos 2. O cooldown do buff já está acabando, olha só. Já está acabando o cooldown, então já posso utilizar novamente o buff aqui de matilha. Como eu havia dito, né, quando você utiliza o buff, vai aumentar o dano e reduzir o dano que ele recebe. Então ele fica um pouco mais resistente e causa mais dano. Olha só, o dano já aumentou ali como vocês viram. E agora é só esperar novamente aqui o buff acabar e utilizar novamente. Caso eu venha aqui e coloque mais um lobinho, o dano não vai aumentar, tá? Porque tem que esperar aí acabar o buff para utilizar novamente. Então, como vocês viram, coloquei mais um lobinho ali, mas o dano não aumentou, porque tem que esperar o buff acabar para aí sim ele entrar na equipe, tá? Atualmente ele não está na equipe ainda. Então ele tem que esperar o buff acabar, aí sim ele vai entrar aqui na alcateia com tranquilidade. Vai aparecer aqui o mais 3, no caso vai aparecer aqui o mais 3, porque vai ter 3 lobos e o alfa, tá? Como eu vinha dizendo, caso você upe um lobo mais que o outro, ele vai se tornar o alfa. Então esse daqui, por exemplo, ó, ele passou o nível do outro, então a partir de agora ele vai ser o alfa, como vocês podem ver aqui. Agora só é vir aqui, ó, e uivar, e nós teremos aqui o buff também aumentado. Muitas pessoas vão ter dúvida o que acontece se nós tivermos 2 lobos com o mesmo nível. Caso os 2 lobos tenham o mesmo nível, sempre aí o que tem o melhor status é que será o alfa, tá? Às vezes vai bugar e vai aparecer assim, ó, que tem 2 líderes no bando. Isso aqui é um problema, por quê? Caso o outro lobo, que é aquele ali que eu não estou montado, ele use o atributo de alfa, ele vai conseguir ativar o buff, tá? Isso é péssimo. Caramba, sai daqui. Como é que funciona? Como eu havia dito para vocês, o máximo de alcateia é um alfa e 4 seguindos o alfa. No caso, 5 lobos. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 lobos e nós temos aqui 2 que está com o nome de líder. Isso é um bug, você saindo do jogo e entrando, esse bug conserta, tá? Saindo do jogo e entrando, mas é realmente problemático. Você está montado no alfa, porém aquele outro que você não está montado, ele também consegue ativar o buff, ele ativa esse buff automaticamente. Então, basicamente, ele vai ficar ativando aí o buff de matilha sozinho. Então esse é um problema, tá? Então quando aparecer o nome que tem 2 líderes no bando, você vai sair do jogo e entra que conserta esse problema aí. Outra curiosidade que certamente vocês vão ter é o que acontece se tiver 2 lobos com os mesmos status e com o mesmo nível. Qual vai ser o alfa? Aí nesse caso, quem chegar primeiro na matilha será o alfa, tá? E o que vocês vão fazer? Primeiramente, esse aqui é o alfa e esses daqui serão os que vão seguir o alfa. Eu vou basicamente reduzir a distância que ele vai seguir o alfa, tá? Eu vou congelar aqui um, colocar na criopode, porque andar por aí com 4 lobos é horrível. Então vamos apenas com 3 aqui para ficar um pouco mais tranquilo. Você vai vir aqui na parte de dinossauro, em comportamento, e vir aqui ó, e colocar no modo baixo, porque assim eles vão seguir o lobo um pouco mais próximo, e assim fica mais fácil de se locomover pelo ambiente. Os lobos eles ficam facilmente presos em pedra, em árvore, e principalmente seguindo o alfa é um pouco complicado de se locomover pelo ambiente, né, já que eles podem se perder ou ficar preso. Então coloca todo mundo aqui no modo baixo, sobe no alfa, coloca aqui para todo mundo seguir e no neutro. Então todo mundo está seguindo, todo mundo está no neutro. Vocês viram que o lobinho já viu ali que o Parasauro está morto, né, porque está pulsando um símbolozinho ali ó, da cruz cinza. Então a cruz cinza é o bicho morto, tá? Só para vocês entenderem. Tem até uma notinha aqui, ó. Tá aberta ou fechada? Tá aberta, ó. Então a notinha aberta, o lobo também fareja, ó. A notinha aberta, o lobo também fareja. Como vocês viram ali, o lobo consegue farejar se tem cadáver, no caso o Parasauro tá morto. E ele também consegue ver a vida do inimigo, ó. Vocês vão ver a vida aqui do inimigo. Amarelo, laranja, vermelho e aqui o cinza.
Então o amarelo está praticamente metade da vida, o laranja está um pouco abaixo da metade e o vermelho está praticamente morrendo. Então você consegue ver lá o símbolozinho da cruz com o lobo, estando montado, né? No lobo você consegue ver o símbolozinho da cruz. Então o lobo é uma criatura simplesmente magnífica. Nós podemos farejar a nota, podemos aí ver se a criatura está com pouca vida ou muita vida, utilizar aqui o buff de matilha, né? O buff de alcateia, e ainda por cima ser devastador, porque cada vez que você coloca um lobo na equipe, já aumenta o dano base. Esse buffzinho, que é o buffzinho aqui da mordida, que é o símbolozinho verde, também aparece nos demais, tá? Que estão seguindo o alpha, porém tem um nome diferente. Aqui no alpha, o nome será líder do bando, né? Líder do pacote. Já os que estão seguindo será membro, algo do tipo, ou integrante. Então, apesar que o nome do buff muda, é o mesmo buff, tá? Então, aqui no alpha, o buff terá um nome, já nos que estão seguindo o alpha, o buff terá outro nome. A duração do buff é bem interessante, o cooldown também, que é o tempo de espera, não é muito, tá? Então é bem interessante. Eu normalmente, quando eu quero upar os lobinhos, eu deixo aí, ó, alguma criatura me bater e os lobinhos vão lá e matam, já que eles estão no neutro, tá? Então é bem simples para upar, tanto o lobo que você está montado, como os outros lobos que estão te seguindo. Para upar não tem problema. Olha só, já ficou perdido, tá vendo? É por isso que eu disse pra vocês que é mais tranquilo andar com 3 lobos te seguindo. Andar com 4 lobos te seguindo é muito complicado. 4 lobos é o máximo, tá? Como eu disse pra vocês, a alcateia vai ter 5 lobos aí, como eu disse pra vocês. Então é muito simples, ó. Pra você upar os lobinhos aí, é só deixar alguma criatura te bater, que os lobinhos vão lá e fazem o resto. E assim, tanto você como eles também vão upar. Olha só o buffzinho, vocês viram lá? O buffzinho do membro da equipe. Ah, tem mais um detalhe para vocês verem, eu vou colocar um vídeo na tela para vocês, que os lobos, quando estão te seguindo, quando eles tocam na água, eles dão meio que uma travadinha, depois eles voltam a te seguir normalmente. Então preste atenção nisso daí, tá? Para vocês não perderem seus lobinhos por aí. Vamos aqui fazer um último teste para vocês verem. O lobo simplesmente derrete alfa, tá? O lobo simplesmente derrete alfa. E é muito tranquilo se locomover por aí. Só é escolher alguns locais que não tem muita pedra, não tem muita árvore, e fica tranquilo de se locomover. Por exemplo, a Redwood, o gelo, é muito tranquilo de se locomover por aí. As praias também. Eles não estão brigando, eles estão me seguindo, né? Você pode também mandar atacar no modo alvo, que também funciona, tá? Acho que eu tenho que brigar aqui também junto. Então você pode também mandar atacar no modo alvo, e é tranquilíssimo. Então é isso, essas aqui são as habilidades que nós temos do lobo, várias habilidades diferentes, uma criatura simplesmente magnífica e que é bem tranquilo de domesticar. Então é isso, galera, o vídeo já ficando por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.